Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo então à Semana da Apologética, nossa primeira live nessa noite, nessa semana, na verdade. Isso aí. É isso aí, pessoal. Boa noite, boa noite. Muito bom estar com vocês aí na primeira live da Semana da Apologética. Acabei de ver que meus stories, não sei por que saiu só um, os outros não saíram, então não sei exatamente por que aconteceu isso. Vai ser muito bom, essa noite vai ser muito boa, vai ser muito especial. A gente vai estar junto, vai poder compartilhar um pouco sobre cosmovisão de maneira geral. Vai ser muito bom. Estou muito feliz de poder fazer essa semana mais uma vez e poder inclusive falar um pouquinho sobre o curso. Bom, enquanto a galera vai entrando e também até o Israel, que acho que ainda não entrou, só passar para vocês, a gente está passando por vendo essa semana da apologética, né? Nesses próximos 5, 6 dias aí a gente vai fazer todos os dias essa semana. E na semana que vem nós vamos fazer também na terça-feira, não é nem na segunda. E vai ser muito legal. Hoje a gente tem um convidado muito especial, né, o Israel. Israel Subirá vai estar aqui com a gente. E vai ser muito bom. Bom, ele acho que já está aqui na live. Aqui. E aí? Fala, Israel. E aí, mano? Não, suave? Tudo certo, e você? Eu tô bem também, e você? Puxa, muito, muito bem, muito bem. Melhor ainda agora com você aqui. Você tá usando um filtrão maneiro aí, ó. Qual que é? Então, cara. Cara, nem sei qual filtro é esse, cara. Eu coloquei antes de entrar aqui. Massa. Não sei qual é que é, não, mas... Enfim, você tá em Curitiba? Essa estante aqui é reconhecível, né? Reconheci, é que eu também vi uns stories teus aí. Eu vi que você fez umas corridas aí e tal. Pois é, estamos aqui. A gente veio para um casamento de um amigo, né, aproveitando ficar mais um pouquinho. Mas logo agora, depois da live, já caiu na estrada. Sério? Depois da live você já vai sair fora já? Isso, que a gente tem compromisso em São Paulo amanhã cedo. Caramba, velho. Então eu acho que eu quebrei você aí nessa. Imagina, mano. Tamo aí pra isso. Bom, então tá, vamos entrar rápido aí, porque daqui a pouco você tem que viajar, então. Não, a gente também gosta de horário que fica mais tranquilo a estrada. É uma É, viagem boa da gente fazer também, mas então não esquenta. Vamos nessa aí. mas tá você sozinho aí ou tá as meninas também? Meninas, é, tô com as meninas. É da hora. Elas vão dormindo, pelo menos, né? Cansando. Mano, só pra mim fazer uma introdução aqui a respeito das lives que a gente vai fazer, pra galera que tá aí acompanhando, outra galera que tava até antes na live também, tava falando a respeito da semana, que a gente vai ter algumas lives, a gente vai falar a respeito de cosmovisão de maneira geral. O curso, ele trata a respeito disso, a gente fala sobre os 4 pilares, eu vou falar um pouquinho mais no final também, sobre, né, a questão de origem, a gente fala sobre sentido da vida, fala sobre moralidade, fala sobre destino de maneira geral. E é muito mais sobre fortalecer a fé do que defender ou brigar com as pessoas de maneira geral. E eu queria muito, é muito bom ter você aqui com a gente, porque de alguma maneira você faz todos os dias, você compartilha a respeito da palavra, seu testemunho, aquilo que você vive na internet, é muito lindo. Então, hoje eu queria muito conversar com você a respeito de cosmovisão, te agradeço por poder participar aqui. Eu Imagina. sei que você é relevante, tem um livro agora escrito, a gente pode conversar um pouquinho sobre ele também, mas de coração, obrigado por participar aí. Vai ser muito especial essa live, tenho certeza absoluta. Viu? Mano, tamo junto. Mano, então, antes da gente poder falar, né, a respeito do tema, da temática dessa noite, eu queria só falar a respeito de você, né, introduzir quem é o Israel, como é que... Eu sei que acho que a maioria aqui te conhece, mas... quem é o Israel? Eu sei que, né, tem teu pai, uma galera te conhece, mas conta um pouquinho a respeito de você aí pra galera que tá na live. Bom, meu nome é Israel, eu tenho 23 anos, eu sou casado com a Priscila, a gente tem uma filhinha, a Eila, e um próximo neném no forno, que a Pri já tá com 4 meses,
Caraca. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, com uma família que ama muito Jesus e leva o Senhor muito a sério. E pelo exemplo que eles me deram dentro de casa, isso foi aguçando, foi pilhando a minha curiosidade por Jesus. E através do ensino deles e o exemplo deles, eu pude, mesmo novo, né, ter a experiência de buscar o meu próprio Deus dentro de casa. Né, meus pais me botaram para ler a Bíblia assim que eu era moleque, assim que eu aprendi a ler a Bíblia de criança, assim, já saiu da minha mão, já veio uma Bíblia de gente grande. Né, e meu Uhum. pai sentou comigo e falou que a Bíblia tinha 1189 capítulos. Então, se eu lisse a Bíblia três capítulos num dia, quatro no outro, né, eu li a Bíblia num ano. Se você ler 3 capítulos durante a semana e 4 nos dias do final de semana, né, você lê a Bíblia inteira num ano. E eu aceitei aquele desafio. E eu era novão ainda, eu devia ter 6 anos quando eu li a Bíblia pela primeira vez. E eu fui começando a me apaixonar, né, por esse livro. Ao passo que eu não consegui ir para outro lugar. Né, hoje eu continuo estudando aí teologia, mais especificamente eu estudo literatura bíblica. E Nossa. cara, me apaixonei, né, por Jesus e encontrei esse esse propósito aí do que eu vejo ser o meu chamado individual, né, de poder compartilhar acerca do evangelho como eu tenho feito, porque todos nós somos chamados, né, para pregar. Pregar não é um chamado, é um mandamento, mas cada um de nós somos chamados para pregar em um contexto. E felizmente eu encontrei esse aí de fazer isso de todo jeito que eu posso, mas de fazer isso de maneira, né, integral, assim, tanto com a internet como viajando. É algo que eu tenho alegria de fazer. As pessoas perguntam, né, porque o pessoal fala que eu escrevo canções, eu prego, tem gente que pergunta se eu sou um pregador, se eu sou um líder de louvor, e eu digo que eu não sou nenhuma dessas coisas. Nessas são todas coisas que eu faço porque eu sou um filho, eu sou noivo, e eu estou apaixonado e tudo, né, tudo que eu posso fazer, eu vou fazer para anunciar o evangelho, para falar sobre Jesus, e mesmo de que, né, de forma descontraída, às vezes, uma conversa, uma música mais de boa, né, poder fazer as pessoas pararem para ponderar sobre Jesus e pensar sobre Jesus, eu gostaria de fazer. Então, é isso aí. Também, isso aí. Legal demais. Bom, o tema da live sendo cosmovisão, e eu queria linkar muito com a parte bíblica, uma cosmovisão bíblica de maneira geral. Porque Show. quando a gente fala sobre cosmovisão, a gente fala sobre uma lente, os nossos olhos, Uhum. como a gente vê as coisas à nossa volta. Como a Bíblia, e isso está conectado, assim, como a Bíblia, e dá para ver claramente, tanto pela influência do teu pai, né, mãe, da tua família, como de você mesmo no canal, né? Que você é um cara, meu, o tempo todo tá pregando a palavra, tá pregando os teus vídeos, nas pregadinhas que você faz, sempre tem. Vocês estão, já estudou já, sei lá, as parábolas, lá, as bem-aventuranças. Eu já vi, já acompanhei muita coisa que você vai compartilhando, é sempre porções da palavra, às vezes tem vlog, tem coisa do tipo. E eu sei que é muito legal isso. A temática aqui, só para a galera que está chegando, é sobre como a cosmovisão a cristã, a gente tem que fundamentar ela com uma base na Bíblia. Ela tem que ser o nosso fundamento. Tem que ser Cristo como o nosso fundamento geral. Tudo aquilo que a gente vai ver, fazer, viver, tem que ter como base isso. E eu sei que você vive isso. Eu sei disso, te conheço, sei que tem muita coisa no teu coração, né? E voltando a falar a respeito, primeiro falando a respeito da tua vida, depois a gente vai falar um pouco sobre a Bíblia, conhecer outras perguntas que eu quero fazer para você hoje, né? Primeiro que eu até coloquei algumas perguntas para mim poder, né, seguir o roteiro aqui, mas quando que você começou a pregar na internet? Faz quanto tempo que você tem um canal? Cara, eu comecei o canal em 2016, eu acho. E, e aí eu continuo o canal desde então, até que fielmente, raramente raramente eu perco uma semana sem postar vídeo, né? É algo Uhum. que, desde então, realmente com esse intuito de poder, né, pregar, mas muito antes de estar ali fazendo vídeo eu já era insuportável, né? Muito antes de chegar um som, eu ainda era insuportável. Então eu já estava pregando nas rodinhas com os amigos, andando de skate, né? Até jogando videogame eu pregava, mesmo novão, né? Porque eu realmente o que eu estava tentando fazer, Pedro, era obedecer Jesus. Então eu já estava
assim, fazendo isso, mas o canal tá aí desde 2016. Da hora, cara. Que massa. Você diria que eu tava lembrando uns vídeos, você fazia até vídeo de skate, eu vi uns vídeos antigos seus, né? Tipo, lá no comecinho, as suas mudanças. É legal, não sei se ainda tem esses vídeos aí no seu canal, mas eu lembro disso também, né? Cara, e qual que é as tuas maiores dificuldades, talvez, pregando na internet, ministrando, né? Que você vê hoje e que talvez você foca, pensando na nova geração, eu acho que é mais que te acompanha, né? Pensando nas minhas maiores dificuldades, assim, compartilhar isso com a nova geração, isso? Aham. Quais são as dificuldades que eu gostaria de alertar para alguém? Mais experiência pessoal ou Cara, mix? pode ser uma experiência pessoal, mas pode ser também, tipo assim, olhando para a geração também, que mais a gente tem dificuldade a gente poder ministrar e Eu pregar em termos de. vou falar de duas coisas que são dificuldades que eu enfrentei ao longo do caminho, nesse período aí, desde 2016, pregando na internet, e, e que eu acho que serve também, né, de um lembrete para a galera. Então, duas coisas. Uma delas, né, que sempre dá aquele nervoso, aquele frio na barriga, porque você sabe como é a internet, né? Você sabe como as pessoas são nos comentários. Eu lembro quando comecei, eu tinha esse medo de alguém estar voando no meu pescoço e xingando, e discordando, e discutindo. E assim, você percebe logo no começo que isso é um negócio, cara, tosco, assim. Isso sempre vai acontecer, em primeiro lugar, né? Mesmo quando você tá falando a verdade, tem pessoas que vão discordar com você e vão te tratar mal. É uma coisa que a gente não pode deixar ser o motivo dessa preocupação, é querer agradar todo mundo, porque a gente não tem, né? Não tem como agradar, não tem sempre como agradar a Deus e os homens, né? Até um certo ponto a gente é cauteloso, eu evito o máximo ofender pessoas desnecessariamente, né? Escolho cautelosamente palavras, especialmente para que eu possa atrair cada vez mais pessoas para Jesus, né? Então a gente Uhum. faz isso, mas jamais a gente deixa de anunciar a verdade, né? Por medo, né? Do que as pessoas do como elas vão reagir. Então, se você parar para pensar, quando isso acontece, a gente está deixando de dar para as pessoas o que elas precisam, porque a gente está preocupado com o que talvez elas querem, né? E a gente tem que priorizar realmente o que é necessidade. As pessoas precisam ouvir acerca da verdade. Então isso foi logo no começo. Eu lembro que dava aquele ímpetuzinho, aquele frio na barriga, como a galera vai reagir, mas eu percebi que eu não estava disposto, né, a sacrificar as pessoas que precisam ouvir do evangelho por causa das que não querem. Então, cara, assim, oposição sempre vai ter, até porque se você não está dando de cara, né, com o diabo e algumas pessoas que estão zangadas com o que você disse, provavelmente não está indo na direção certa. Terra É. boa, onde tem gigante, sempre vai ter oposição, desde o começo. O evangelho nasceu assim e ele vai continuar a ser assim. O evangelho vai enfrentar a oposição. A segunda luta que eu enfrentei nesse tempo, desde 2016, e algo que eu aconselho muito essa próxima geração, foi a da comparação, né? Porque você tá lá às vezes começando um projeto que Deus colocou no seu coração e você esforça o seu máximo e você fica sem dormir para editar vídeo na correria da sua rotina. E aí, de repente, você vai lá e você vê uma galinha chegando, você está feliz, aí você vê alguém que está postando vídeo para muito mais gente assistir. Né? E a nossa tendência é começar a comparar. Só que a gente tem que realmente pensar qual é o nosso objetivo. Né? No meu caso, eu fazia esses vídeos e faço eles até hoje com uma certa convicção de que Deus gostaria que eu fizesse aquilo. Logo, eu não estou fazendo Uhum. vídeo para ter número. Né? Eu não estou fazendo vídeo para aglomerar pessoas online. Eu estou fazendo esses vídeos por obediência. Então, acho que a nossa geração, especialmente a geração mais nova, pelo tanto que eles estão expostos à internet, a grandes números, muitas vezes se tem essa cultura de comparação. Eu já vi muita gente dizendo, eu até gostaria de fazer vídeo, mas tal pessoa já está fazendo. Né? E se realmente esse for o intuito, né, se isso te incomoda, eu realmente aconselho, nem faça vídeo. Né? Essa não deve ser a motivação. Né? Então é um conselho que eu daria para as pessoas não andarem esse lugar a comparação. Até porque, quando a gente pensa qual é o objetivo de se anunciar o evangelho, né? É que milhares escutem. Qual é o ponto de milhares de pessoas, né, escutarem o evangelho? O grande ponto é que o evangelho seja recebido. Então, por Uhum. isso, milhares de pessoas escutando o evangelho é interessante. Mas existem pessoas, cara, que nunca vão me ouvir. Pessoas que não vão Uhum. querer. E tem pessoas assistindo essa live
que eles ouviriam, né? Então é importante que a gente saiba usar, acho que as nossas redes sociais dessa maneira e deixar de lado a comparação, né? A gente Uhum. percebe ninguém, você vai ver no reino de Jesus, a Bíblia nunca menciona ninguém sendo recebido, né, no reino de Jesus em outra condição a não ser a de servo. Não tem um grande influenciador, né? E grande influenciador, bom e fiel, entra no reino do seu Senhor como se É. algo superior. A grande verdade, né, é algo que eu experimento muito hoje, e graças a Deus o Senhor tem trabalhado e quebrantado meu coração para entender isso, é que empilhar cadeiras e servir no estacionamento da igreja é a mesma coisa do que pregar. O coração é servir, né? E muitas pessoas às vezes não veem isso. Então, o meu conselho, né, para pessoas que talvez gostariam de fazer o mesmo, é jamais se deixar levar pela comparação de quem está pregando para quantos, porque não é esse o motivo, né, do que a gente faz. Né? Poder pregar para o evangelho para uma pessoa é um privilégio, assim, cara, é vida sendo anunciada, é a melhor notícia. Né? Eu não consigo pegar um Uber e deixar ele em paz, mesmo que seja uma pessoa ali, é uma pessoa que precisa ouvir de Jesus. Então, acho que a gente precisa muito deixar as nossas motivações em xeque. Eu digo isso porque teve momentos que eu fiquei meio desanimado com esse lance da comparação, até eu me lembrar, né, que não era por isso que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Então, esses seriam os meus dois conselhos, né, além de falar de lutas que eu experimentei nesse meio, as advertências e encorajamentos que eu deixaria para o pessoal. Legal. Eu acho que talvez uma das coisas que tocou, que eu acho que até no Antíteses eu vivo em certa proporção, né? É falar a verdade em amor, né? Tem coisas, tem assuntos que a gente às vezes fala e toca que Uhum. são delicados, são às vezes complexos, são difíceis, exige até um certo estudo, né? Mas é importante você saber equilibrar entre o amor e a verdade, né? Porque o próprio Jesus era aquele que vivia de maneira exemplar essas duas coisas. Ele Uhum. pregava, ele tava, né? Né? Ele era as boas novas, né? Ele estava trazendo algo novo que ele queria começar a partir dele, né? Um novo reino, mas ao mesmo tempo esse reino ele era um reino de confronto, mas era um reino de amor ao mesmo tempo. É, Eram as duas coisas caminhando, né? Você precisa desses dois pontos. Se você desequilibrar um ou outro, você caminha para um extremismo, né? Tanto em termos de amor quanto em termos de verdade. exatamente. A dificuldade talvez está em você viver esses dois pontos, né? É interessante E como fala aí. Jesus ele é, né? Você vê ele caminhando tão sabiamente nesse equilíbrio, né? O mesmo Jesus misericordioso, né? Tão cheio de amor que conseguia, cara, fazer uns gestos tão tocantes. Eu fico imaginando o que era aquele episódio lá de Jesus com um leproso, né? Cara, um leproso, ele não devia arrumar o cabelo, ele não podia se vestir bem, ele tinha que ir avisando as pessoas de longe, né? Impuro, impuro, leproso passando, era uma vida assim distante de todo mundo, né? Com certeza esse homem que vem falar com Jesus, esse leproso, está mantendo uma distância dele. Quando ele pergunta se Jesus quer curar ele, né, a Bíblia diz que Jesus indo até ele, pensando que tipo de atitude é isso. Não é algo só lindo, é algo escandaloso, né? Para o pessoal da época, deixaria Jesus impuro, né? Porque na realidade era Jesus quem estava purificando ele, né? Mas era algo escandaloso que Jesus estava fazendo, mas uma tremenda demonstração de compaixão. Imagino que isso foi, né, para o coração desse homem. Essa acho que foi a primeira cura dele, foi ali, né? Foi alguém tratar ele dessa maneira, né? Mas você vai ver Jesus conversando, né, com a mulher que foi pega em adultério dessa maneira tão, né, branda, assim, calma, misericordiosa, mas é o mesmo Jesus que também chega em certos momentos virando as mesas do templo, né? E francamente chamando com razão, né, alguns fariseus de, né, raças de víbora e filhos do inferno. Então é interessante em Jesus, que era perfeito, que é perfeito e não falhou, né, o como ele caminhava nesse discernimento de qual era o momento para qual, né? Mas sem querer te interromper, devolvendo para você, Pedro, você estava falando sobre esse equilíbrio do amor e da verdade. Uhum. Cara, é que eu tava falando, e tem tudo a ver com o que você tá falando a respeito de Cristo, né? A respeito de Jesus, a visão de Jesus, sabendo equilibrar de maneira perfeita, porque a gente olha para os próprios apóstolos e a gente vê erros, porque eles eram ah, humanos passíveis de erro, né? A gente, a gente vê Paulo e Barnabé tendo conflito, a gente vê Pedro errando e Paulo confrontando ele. Alguns momentos
E isso a gente são coisas erradas que foram acontecendo, talvez falta de porque eles eram humanos. E isso vai para nós. Eu acho que uma das dificuldades nossas talvez é a gente tender a ter esse equilíbrio. É. A gente saber ver, porque assim, eu toco em assuntos que são às vezes delicados. Então, às vezes eu faço posts sobre aborto, faço Aham, posts específicos sobre coisas até que são culturais. aham, E eu tento sempre trazer um contraponto em termos de evangelho. O que Cristo, qual que é a visão de Jesus? E eu já tive posts que eu apaguei, coisas que eu falei, que eu errei também. Que uhum, eu fui pro também de muita verdade, cara. Faltando com amor. uhum, E isso, eu sei disso. Conversando, às vezes até a Raquel vinha falar comigo, a minha irmã que cuida do projeto, às vezes falava, ó, a gente precisa rever isso. A gente é, mas ao mesmo tempo não deixar de falar a verdade, encontrar coisas culturais. E daí eu passo a pergunta para você, porque a gente tá legal, porque a gente está desenvolvendo aqui a conversa e o objetivo é esse mesmo, de como existe uma importância na Bíblia, né? Para você, né? Qual uhum, que é a importância em termos da Bíblia antes da gente poder pregar de maneira pública, assim, ou mesmo de ter uma cosmovisão coerente, que depois eu vou conversar mais sobre isso para você também, uhum, ou de pregar na internet, ou de ser coerente com relação à verdade e o amor, né? Você ter as duas coisas. A uhum. Bíblia ela tem essa importância, né? Fala para mim aí, tipo assim, por que que é importante para um jovem, né? Nesse sentido, assim, nessa linha de que a gente está conversando agora. Uhum. Bom, existem, né, muitos motivos dentro desse próprio assunto da cosmovisão, né, que é a maneira como você vê o mundo, né, que a Bíblia é importante, mas dando começo assim de fundamento, eu entendo a Bíblia como se fosse o regimento da minha cosmovisão, é o que rege, porque eu entendo e acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Eu Uhum. prego sobre Jesus, o que Jesus fez. O que eu prego do que Jesus fez tá não só sendo contado na Bíblia, É, né? O que foi contado todo o Lucas Atos e depois epístolas, tudo isso foi previamente anunciado, né? E espelhado por milhares de anos com Deus, né, falando com muito carinho ao seu povo. A Bíblia é esse livro fantástico, essa obra que quanto mais eu passei os últimos 6, 7 anos aí, né, estudando Bíblia. Eu ainda vou estudar mais, eu pretendo passar o resto da minha vida estudando. E algo que me fascina, me cativa nesse livro, é você perceber, cara, que por mais que sejam homens, né, sejam pessoas que trabalharam por trás disso, você vê como é um livro de inspiração, né, divina. Porque é algo sobrenatural, cara. O fato de que pessoas diferentes, que falavam idiomas diferentes, moravam em países diferentes, em épocas diferentes, escreveram em estilos literários diferentes, uma obra coesa, né, unificada, uma narrativa unificada, né, que tem coesão, cara, é algo sobrenatural. Várias vezes essas pessoas escreveram sem saber o que a outra, né, estava escrevendo. E aí tem toda a é, formação desse livro, que é algo impressionante que aconteceu ao longo do tempo, todas as assembleias judaicas se reunindo e as pessoas tendo esse mútuo, essa concordância mútua, né, da Tanakh, as coletivas escrituras, os livros que eram inspirados pelo Espírito, e depois, né, o que os pais da igreja, os próprios apóstolos respaldavam no Novo Testamento, reconheceram essas epístolas, é o que formou a Bíblia, essa coleção de livros como a gente vê ela hoje. Mas nós vemos, por exemplo, quando Jesus passou os 40 dias com seus discípulos depois de ter ressuscitado, né, a palavra nos mostra que ele mostrou para eles como toda a Escritura apontava para aquilo, né? Então Jesus senta com os discípulos, ele mostra como toda a Escritura, né, aponta para isso. A gente aprende que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. E nós aprendemos que a Bíblia tem uma grande, cara, seriedade, uma grande autoridade até no deserto, né? Em Lucas 4, Mateus 4, quando Jesus é tentado por Satanás, nós vemos Jesus se posicionando solidamente na Escritura, né? O diabo, é, ele tenta as emoções de Jesus, mas Jesus mostra que a Bíblia era mais importante que o emocional dele, né? Após é. 40 dias, quando a Bíblia diz que depois de 40 dias sem comer Jesus teve fome, não está dizendo que, né, depois só dos 40 dias ele teve fome. Fome a gente tem na primeira refeição que a gente perde, né? Algo que meu pai tem falado bastante conforme ele fala sobre o jejum é que depois de 40 dias, um homem que comia, andava, falava como Jesus devia ser assim, ó, muito em fome, né? Considerando todas as coisas. Uma pessoa dessas, depois de 40 dias, já não tem mais reserva, né? Já não tem É. mais
reservinha para o corpo atacar. É o momento onde o corpo começa a atacar o próprio tecido vivo, né? Onde aqueles instintos de sobrevivência entram. E é nesse momento onde Jesus está sentindo fome, né, que o diabo diz para ele transformar a pedra em pão, mas ele ainda se posiciona acima do sentimento, na palavra, né? O diabo tenta a lógica de Jesus, mas acima da lógica ele se posiciona na palavra. E quando o diabo tenta Jesus com a palavra, Jesus se posiciona na palavra com contexto. É uma mensagem muito legal que minha esposa prega, eu recomendo que as pessoas ouçam. Se chama Está Escrito, né? Tá no YouTube, da Priscila Subirá. Então é algo que você vê Jesus se posicionando dessa maneira, né? Tão solidamente nas Escrituras. É um princípio que nós aprendemos, cara, que Deus não se contradiz. O que ele falou, né, através dos séculos na Bíblia, ele não vai se contradizer. Na verdade, a Bíblia nos dá esse ensinamento de que se até mesmo um anjo aparecer, alguém ressuscitar dentre os mortos, nos pregando uma mensagem diferente, né, ao Evangelho, a palavra de Deus que nos foi anunciada, que seja anátema. Então, a Bíblia, na verdade, é algo que muda o jogo, que torna seguir Jesus algo diferente de qualquer outra religião, porque, de certa forma, nessas palavras parecem escandalosas, talvez, conforme eu diga elas, mas pense no coração do que eu estou dizendo. De certa forma, nós temos uma maneira de manter até um mensageiro que viria de Deus na contabilidade, como se a gente pudesse não pôr Deus à prova, mas qualquer pessoa em nome de Deus à prova, porque Deus não vai se contradizer no que ele já disse. Então nós podemos saber, né? Cara, a Bíblia é esse livro bem preservado, mesmo através de séculos e séculos, nós vemos como essa mensagem foi bem preservada, nós temos toda a arqueologia para mostrar isso. O meu ponto, né? Dizendo tudo isso, eu vejo a Bíblia como um regimento de cosmovisão, porque eu sei que o Senhor jamais vai se contradizer, que ele não vai contra a sua própria palavra. Jesus jamais foi contra as Escrituras, ele mostra toda a Escritura para respaldar o que ele está fazendo, né? As pessoas falam muito sobre como Jesus foi contra a religião, e isso é verdade, foi muito contra toda a religião que era tradição humana e não o cumprimento das Escrituras. E muito do que virou tradição humana foi o intuito do homem de seguir as Escrituras, mas já não mais dando respaldo a toda a Escritura, né? Então é isso que faz, ele caminha em coerência em toda a palavra, ele veio para cumprir toda a palavra de Deus. Então, só de olhar como Jesus respeitava a autoridade bíblica, ele mesmo no deserto se posicionando dessa maneira, porque é algo escandalizador que Jesus, como irmão mais velho, né, como homem, como nosso sumo sacerdote, ele nos deu um exemplo impecável, porque como homem, Jesus é Deus, o verbo, né, sobre por quem todas as coisas foram criadas, para quem todas as coisas foram criadas, quando ele se esvaziou de sua glória, esteve entre nós, ele caminhou em submissão ao Pai, sendo conduzido, né, pelo Espírito Santo, e dessa maneira, conduzido pelo, né, Pai, em submissão ao Pai, conduzido pelo Espírito Santo, Jesus se posiciona nas Escrituras dessa maneira. Para mim esse é um exemplo, né, a ser seguido, né, seriamente. Jesus fala da historicidade da Bíblia, ele vem falando de todos, né, ele vem falando de Adão, ele vem falando de Noé, ele fala, né, da historicidade, ele fala da autoridade profética da Bíblia. E eu acho interessante demais. Até a própria autoridade de Jesus, né, da mensagem de Jesus, onde foi que ele baseou? Quando os fariseus chegam para ele e falam, né, em que autoridade você faz essas coisas? Em que autoridade você prega essa mensagem? Nos dá um sinal, né, de sua autoridade para que a gente possa saber que você é quem você diz ser. E aí Jesus diz, geração incrédula, nenhum sinal lhe será dado, a não ser, quer dizer, tem um sinal, esse é o sinal que Jesus vai dar, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Né? Jesus está fazendo uma ponte profética, né, encontrada nas Escrituras, né, que do mesmo jeito que Jonas passou 3 dias no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem passaria 3 dias no coração da terra. Então, a maneira até como Jesus baseia sua autoridade diante dos homens e dá para eles um sinal é conectada assim com as Escrituras. Então não tem como tirar a Bíblia, né, de qualquer ambiente onde a gente quer falar de Deus. É isso que difere a Bíblia de qualquer né, seguir Jesus de qualquer filosofia humana. Porque eu não posso aqui, Pedro, dizer que algo é de Deus porque eu estou sentindo quando a Bíblia diz ao contrário. Então é desse jeito que eu posso saber como a Bíblia é algo que é de Deus e não humano, né? Porque eu tenho, cara, tudo isso, né? Todo esse fundamento já estabelecido, né? Que eu sei que não vai ser contradito. De outra forma,
né, caminhar com Jesus poderia ser algo que eu inventei, poderia ser algo maleável. Qualquer religião que se submete às minhas emoções e eu não tenho que submeter as minhas emoções a ela, né, já é assustador, já é que muito questionável se isso pode ser verdadeiro ou não, né, e a Bíblia não é dessa maneira. Então eu vejo a Bíblia, Pedro, devolvendo para você a palavra, para você continuar conduzindo aí, como essa âncora da cosmovisão cristocêntrica. Porque Cristo tratou as Escrituras dessa maneira. Então, toda a revelação que eu tenho de Jesus, né, verdadeiramente, que eu sei que procede da palavra de Deus, é encontrada nas Escrituras. Né? Então, eu vejo todo esse respaldo que a Bíblia tem para ser a minha âncora de cosmovisão. Toda a Uhum. literatura para mim aponta para isso, né? Obviamente eu vou ter que ter a cabeça para saber interpretar cada estilo literário, né, de sua maneira. Eu não interpreto um salmo do mesmo jeito que eu interpreto narrativa histórica ou uma epístola, mas é É. conhecendo esses literários, né, e interpretando eles propriamente, né, eu posso realmente ter isso como a âncora da minha cosmovisão cristocêntrica. Você vê como é importante, né, a gente conhecer a palavra, né? Tipo assim, você entender, ter a base, tudo que você discorreu agora, né? Porque eu Exato. sei que tem muita coisa aqui de uma palavra, inclusive, que você pregou aqui em Londrina, que foi muito legal, Uhum. sobre a Bíblia, né? A importância da Bíblia para o cristão de maneira geral. Quando a gente fala sobre cosmovisão, a gente está falando sobre coisas propriamente seculares. A palavra cosmovisão não foi inventada pelos cristãos. Todo mundo tem uma. Mesmo que Uhum. você não... Eu tô falando, você falou a galera que está aqui na live. Não saiba que tem uma cosmovisão, você tem uma. É. Cosmovisão é a nossa visão de mundo geral. A sua lente, o que você enxerga, as decisões que você toma, o filtro que você tem, Uhum. os seus olhos para as decisões que você vai tomar, viver. E eu falo isso, por que eu falo isso? Da importância da Bíblia, e tem tudo a ver com que, tudo que você discorreu aqui, de como a Bíblia precisa ser importante para nós, você ter essa ciência. Porque tem muitos cristãos, eu faço assim, porque tem muita gente que se diz cristã, que fala que é cristão, mas não tem a Bíblia como um principal fundamento da sua cosmovisão em termos de decisões. Então você é pautado por ideologias, e eu não estou falando só de esquerda, estou falando de direita também. Eu tô falando de seguir os seus sentimentos, seguir suas emoções, seguir as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, pautar a sua vida com base nisso e a sua cosmovisão ser traduzida por conta dessas coisas, entendeu? Por isso que é algo muito prático. Por isso que é uma batalha de uma cosmovisão bíblica e uma cosmovisão secular que a gente vive, até sendo cristão, mesmo tendo Cristo nos nossos corações. A Uhum. gente vive para tomar as nossas decisões diárias, de como isso é importante para nós, porque se a Bíblia for o nosso fundamento, isso vai se traduzir na maneira que a gente está enxergando o mundo, na maneira que nós vamos decidir aquilo que a gente precisa decidir, viver, fazer. Né? Eu lido com jovens todos os dias, sendo pastor de jovens, e sou confrontado, a gente vive num mundo de ideias agora, ideologias lutando o tempo todo e militando, mas se o cristão tiver a palavra como fonte maior, que é o que você falou aqui, o entendimento, cara, tudo você vai passar pelo crivo. A sua cosmovisão vai ser coerente, mas porque a Bíblia ela não se contradiz. Não. A Bíblia ela não é neutra. Então essas questões políticas, ideológicas que as pessoas no mundo têm tantas dificuldades de conseguir encontrar respostas e tem tantas dúvidas no mundo a respeito de tantas questões, quando você olha para a palavra, você vê como ela é objetiva em dizer aquilo que é certo e errado, de apontar aquilo que é pecado e aquilo que não é. Então, Uhum. por exemplo, lutas sociais que as pessoas querem militar com questões ideológicas e filosóficas, querem resolver, né, com filosofias de vida realmente, com ideologias políticas, a gente sabe, por exemplo, que essas questões só vão ser resolvidas através do evangelho, de que o problema está muito mais dentro do homem, entendeu? Está dentro, tá no coração do homem. O problema maior, ele tá lá dentro, tá lá no mais profundo. Então, eu sei porque eu tenho tantos, já tive discussões e conversas com jovens aqui na igreja, né, militando questões políticas, eu sempre converso com eles, tento equilibrar aquilo que a gente falou no começo da live, esse de amor e de verdade, né, e de como é importante, mas se você apresentar uma cosmovisão coerente, onde Cristo é o centro, onde a Bíblia é o pilar, cara, se a Bíblia for o teu pilar, meu, tudo é resolvido, assim, você tem uma cosmovisão coerente. No curso, o Israel, a gente tenta tratar sobre 4 pilares específicos. Primeiro a gente fala sobre origem,
que é de onde eu vim, como que tudo começou. Daí a gente vai falar de questões mais até científicas, criacionismo, design inteligente. Mesmo eu não sendo cientista, a gente pesquisou e montou todo um material nesse aspecto. O Maneiro. segundo ponto, né, a gente fala sobre o sentido da vida, né, que é qual é o sentido para mim, qual é o meu propósito de vida, por que que eu tô aqui, por que que eu fui criado como ser humano, como que eu tomo minhas decisões. O terceiro é moralidade. O que que fala para mim que é certo, da onde eu tiro meu certo e errado, né? Como que eu vivo isso? E por último, o destino, né? Para onde os seres humanos vão quando eles morrerem. Uhum. E a cosmovisão bíblica, ela responde todos esses quatro pilares, essas questões. E a gente trabalha comparação de outras cosmovisões, outras religiões, de como as religiões têm tanto agnosticismo quanto ideologias, e até cristãos que não entendem isso, de terem coerência, e como a palavra ela responde esses quatro pilares, e como é coeso, sabe? E se você tiver fundamentado a Bíblia, cara, tudo vai fazer sentido, sabe? Tipo, tudo vai fazer sentido. Não sei se tá dando, se eu tô conseguindo traduzir um pouquinho do que a gente tá querendo dizer, mas de como a Sim. Bíblia precisa ser importante. Tipo assim, se você quer falar alguma coisa, Não, é demais, cara. A gente, assim, tem muita gente hoje, muito jovem, que eu vejo dizendo que quer tanto ouvir Deus e quer ouvir Deus e fala tanto sobre isso. Mas, cara, qualquer pessoa que diz que quer ouvir Deus vai buscar a voz dele onde ela já está, vai buscar o que ele já falou, né? Então não tem é, como alguém que quer ouvir Deus sem gastar tempo com a Bíblia, né? é, Pedro, um hábito que eu tenho, eu gosto de. Isso é pessoal, tá? Não estou falando de algo bíblico, é algo que todo mundo tem que fazer, né? Mas no meu devocional, isso é algo bíblico, né? Que todo mundo tem que fazer. é, Mas como é algo pessoal, eu gosto muito de sempre ler a Bíblia de capa a capa. Eu leio a Bíblia de começo a fim. E o meu devocional é quase sempre assim, quase sempre que tem exceções. Tem dias que eu acordo com direcionamento de buscar algo, ou tenho uma dúvida e vou em outro momento, mas por costume eu leio a Bíblia, né, de capa a capa. E no meu devocional eu tenho uma certa. Eu acabo lendo a Bíblia de maneira despretensiosa, no sentido de que eu não estou indo atrás de uma passagem específica para falar comigo, eu estou simplesmente lendo a palavra. E é praticamente impossível passar por um devocional, né, sem ouvir Deus falando comigo. É algo que eu é, experimento todos os dias. É algo que às vezes é engraçado, às vezes é um detalhe. Eu tenho o hábito de estar pronto para anotar, de estar pronto para guardar o que Deus vai falar comigo, porque muitas pessoas vão ler a Bíblia, né, servindo o Deus vivo e verdadeiro que confirma a pregação das boas novas com sinais, mas quando os caras sentam para ler a Bíblia, eles não têm expectativa nenhuma de que Deus vai falar com eles. Né? Algo que eu gosto de fazer é sentar para ler a Bíblia de manhã com papel e caneta, pronto para anotar o que ele vai falar comigo. E às vezes tem uma passagem que pula, às vezes tem algo que clica no meu coração, mas eu percebo o quanto eu encontro Deus lá, sabe? É impressionante. E além disso, dessa própria maneira, né, diária, constante que nós temos de encontrar o Senhor, né, a maneira como nós, falando agora, voltando para a cosmovisão, a maneira como a gente vê o mundo, é tão importante que a gente esteja alinhado, porque mesmo que a pessoa pense que ela não tem uma cosmovisão, ela tem. E tudo que nós fazemos, a gente faz de acordo com a maneira como a gente vê o mundo. Então, para que eu possa viver maneira que agrada a Jesus, é de crucial importância, né, que a maneira como eu vejo o mundo ou vejo a vida esteja também alinhada com o coração de Jesus, porque se não estiver, talvez tem coisas que são importantes para Jesus que vão acabar não sendo importantes para mim, né? Talvez tem é, coisas que são indispensáveis para Jesus que eu vou acabar dispensando. Então eu preciso estar alinhado, eu preciso ver o mundo do jeito certo, especialmente numa época onde a gente tem tanta embriaguez em distrações. Né? A gente vê Paulo escrevendo para Timóteo que ele estivesse sempre em sobriedade, né? Sóbrio no sentido de consciência, não se esquecendo de qual é a verdade. Né? As é, pessoas estão amortecidas, elas não estão sentindo nada, porque a gente está envolto de um monte de coisa. Mas nós que seguimos a Cristo precisamos estar em sobriedade, porque nós conhecemos a verdade. Não temos todas as respostas, o que acho que é algo que é lindo, porque nós não servimos um Deus que cabe na nossa cabeça. Não é que eu não tenho todas as respostas sobre o mundo, eu não tenho nem todas as respostas sobre Deus, porque para mim é até difícil entender como que Deus não tem começo, né? Como que ele é completamente diferente de tudo que eu posso imaginar, porque ele é maior do que eu, né? Então, nós não temos todas as respostas. A verdade é que não conhecemos e nem podemos conhecer a Deus plenamente hoje, mas ficamos com o consolo, né, de que hoje a gente pode conhecer Ele verdadeiramente.
apesar de poder conhecer Ele plenamente, podemos o conhecer verdadeiramente. Então, todos os vislumbres que a palavra de Deus me apresenta sobre quem Ele é, eu posso me apegar a isso como verdade. Eu sei que Deus foi verdadeiramente manifestado para mim através das Escrituras, né? Então, a gente tem que correr com a verdade, né? Nós estamos num momento muito sério. Nós vivemos entre uma vinda de Jesus e a próxima. E estamos ali com uma missão que Ele nos passou, uma grande incumbência que é inegociável para nós como igreja, de anunciar as boas novas do que Jesus fez, o fato de que Ele um dia, né, esteve pendurado naquela cruz, que Ele morreu e ressuscitou por nós, né, nos libertando da morte, do pecado, da escravidão. Isso precisa ser anunciado, o mundo precisa saber disso. Agora, se eu não tenho uma cosmovisão, onde eu estou ciente de onde eu vim, né, de como Deus me criou, que Ele me criou, do meu propósito, se eu não tenho consciência do meu destino, né, do para onde eu estou indo, se eu não vou conseguir ser de fato movido pela eternidade, se eu não conheço nada sobre a eternidade, se eu não Uhum. conheço a importância da eternidade, se eu não conheço a possibilidade que eu tenho de condenação, que condenação é o próprio motivo pelo qual Jesus precisou vir e trazer a redenção, é porque havia condenação em primeiro lugar. Se não houvesse, né, uma conta a acertar, Jesus não precisava morrer. Ele veio acertar essa conta porque condenação é real. Se eu trato todas essas coisas que são importantes para Jesus como se elas não fossem, né, eu não vou viver segundo o coração de Jesus, né? Jesus falava muito, inclusive, na sua pregação do Evangelho sobre a condenação. Jesus é quem mais falou sobre o inferno, né? Que é algo que as pessoas são rápidas, às vezes, para dispensar no dia de hoje, né? Você vai É. encontrar algumas das palavras que são usadas, por exemplo, Hades, se eu não me engano, no Novo Testamento é usado 12 vezes, 11 são Jesus. Você vai ver Geena, se eu não me engano, é usado 13 vezes. E, tipo, 9 são Jesus. Na verdade, é algo parecido com isso, né? Eu não tenho certeza Uhum. dessa, mas eu sei que quem mais fala sobre o inferno diretamente é Jesus. Até indiretamente, você vai ver que muitas das parábolas que Jesus prega são Uhum. falando para e evitar a condenação através da salvação e mesmo a vigilância de permanecer firme nas boas novas que nos foram entregues. Então isso tudo falando simplesmente do pilar da cosmovisão desses 4 que você mencionou aí, que vocês abordam no curso, que é o destino. Se eu não tenho isso em mente, cara, não tem como eu acordar e viver o meu dia de acordo com o coração de Jesus se eu não estou nem alinhado em pensamento com Jesus. Nem isso importava É. para Jesus, ao ponto de que ele nunca deixava de falar sobre isso. Então, se eu deixo de falar sobre isso, eu já não tenho um comportamento parecido com o de Jesus, eu já não estou enxergando o mundo como Jesus enxergava. Então, é preciso que, para o meu comportamento estar alinhado com Jesus, que o meu pensamento esteja também, né? Agora, o meu lugar não é pensar o que o evangelho deve ser, porque eu não sou cabeça, Jesus é, eu sou corpo. Eu sigo o que a cabeça já pensou, o que ela já estabeleceu. Então, eu não tenho outra alternativa a não ser ver o mundo como Jesus, né? Porque algo que nós precisamos entender é que não tem meio termo aqui. Não tem meio termo, não pode ter. Né? Algo que John Wesley dizia, que eu acho muito importante, é que se a Bíblia conter uma falsidade, então ela pode ter 1000 falsidades, não podendo assim proceder do Deus da verdade, né? Então eu tenho que levar muito a sério tudo que está escrito, né? A gente não pode descartar uma parte e jogar outra fora. Então muito do que às vezes as pessoas querem abraçar é a mensagem de Jesus, às vezes que é mais fácil de engolir, mas só olhando para a mensagem de Jesus, tem muita mensagem de Jesus que não é fácil de engolir. E aí não dá para jogar uma parte fora e ficar com a outra, né? Tem muitas pessoas que gostam de partes da Bíblia e não de outras, ou têm dificuldade de entender algo, mas ou a Bíblia ela é completamente verdadeira ou ela não é. Sabe, se eu vou acatar esse livro como verdade, ou mesmo se eu for acatar Jesus como verdade cósmica, né? O que monta a plataforma para o meu entendimento de Jesus como verdade foi a palavra de Deus, né? É É. lá onde todos esses símbolos, esses tipos foram anunciados desde o começo. É lá onde essa narrativa de redenção nos foi apresentada. É lá que nós Uhum. vemos as bem vindouros, né? Desde lá de trás. Né? Então é muito importante. Se o meu pensamento não estiver alinhado com Cristo, meu comportamento jamais vai estar. Então, para agir como Jesus, a gente precisa pensar como Jesus. E Jesus nos dá com muita clareza, né, o que foi
onde foi, né, como que ele formou esse pensamento, né? E Jesus, ele era conduzido pelo Espírito, mais posicionado nas Escrituras. Ele não veio contradizer as Escrituras, até porque tem gente que às vezes não pensa nisso, né? Mas Cristo já existia antes de Cristo nascer na Terra. Antes dele ser encarnado, ele sempre existiu, né? E tem muitas pessoas que, vamos supor, na grande comissão, Jesus nos dá a ordem de anunciar as boas novas a toda criatura, fazendo discípulos, batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinando a guardar todas as ordenanças de Jesus. Isso era muito importante para Jesus, até porque a linguagem de amor dele é a obediência. A gente vê isso em João 14, 21. Esses são os que me amam, aqueles que obedecem o que eu digo. Agora, quando Jesus fala de ordenanças, ele não está falando só do que a gente viu ele falar para os seus discípulos, ou as palavras que foram depois pintadas de vermelho para dar um charme nas Escrituras, né? Porque ele é Deus. E ele já era o Deus que vinha falando com o seu povo desde lá de trás. Nós já vemos, né, teofanias desde o Velho Testamento, muitas das quais acreditamos ser uma manifestação de Jesus na Terra. Ele não começou a falar, ele continuou falando, né? Eu acho que é muito importante que a gente leve isso a sério, né? Algo até que às vezes choca de pensar, mas essa é a verdade. Então, a gente precisa tratar as Escrituras com carinho. A gente realmente precisa. E tem que ser a nossa âncora. E isso nos serve de segurança, né? Uhum. Que bom, que alegria. Eu sei que eu sou humano, eu vou falhar, muitas vezes até a minha própria interpretação da Bíblia talvez não esteja alinhada, mas eu não estou sozinho, né? Eu tenho pessoas mais velhas do que eu, que estudaram a Bíblia por mais tempo do que eu. Às vezes eu tomo um puxão de orelha. Pedro, como você falou, você já deletou post? Eu já tirei vídeo do ar, né? Postei e depois meu pai falou, filho, falou bobagem, isso aí não tá legal não, então eu tirei. Cara, posso falhar, facilmente eu posso falhar, mas eu sei que Jesus não falha, a sua palavra não falha. E é um É, grande ponto nesse sentido para mim saber de que seguir Jesus biblicamente não pode ser viajar na maionese, né? Porque não é uma ideia humana, não é algo que nós, né, moldamos segundo ao que é aceitável, o que não é, se a cultura recebe isso bem, se não recebe, nós sabemos que independente de como as pessoas vão reagir, ou até mesmo do como eu vou reagir, né? A Bíblia está ali, ela não é maleável, ela é sólida, ela é clara, ao ponto de que ela é tão clara, ela é tão objetiva, é que às vezes chega a ser ofensivo para muitas pessoas. Mas é isso aí. é. Amém, mano. É muito bom. No livro do teu pai, acabei ele também. Na verdade, estou no último capítulo, finalzinho do último capítulo, Graça Transformadora. Uhum. Trata bastante sobre obediência, questões até que são aparentemente contraditórias na palavra, e é Uhum. muito legal. Ele sempre fala sobre a pregação contemporânea, de como tem muitos pregadores hoje em dia, e daí eu vou pegar o gancho nisso, né? Porque você tá, você tá na internet também, assim como teu pai, eu também tô aqui, tenho um canal aqui no Instagram, falo, posto. Você acha que a nossa. Porque tudo que a gente tem falado aqui, né, para quem está na live desde o começo, está acompanhando, a gente está falando sobre a importância da Bíblia na cosmovisão. E quando eu falei todos os pilares, as coisas lá, eu tô falando de alguns argumentos que estão fora da palavra que a gente consegue ver, mas sempre com base nas escrituras. Cara, a Uhum. experiência com devocional é a primeira coisa. Quando eu falo de defesa da fé até no curso, quando a gente fala sobre 1 Pedro 3,15 lá, esperança, né? A razão da esperança. Cara, primeiro de tudo é as dúvidas internas do cristão. Você ser fortalecido de maneira interna, para daí pregar, não discutir, não brigar, mas primeiro pregar para você receber algo. Mas é a pergunta que eu queria te fazer agora, é porque você está na internet, e daí até aproveitar, a galera que está aí quiser mandar pergunta, pode mandar que a gente vai responder no final, tá? Nesses últimos minutos aí da live. Você acha, cara, pegando um gancho no livro do teu pai, você acha que tem gente, a nossa geração falta a Bíblia na cosmovisão? Tipo assim, você acha que as pessoas hoje em dia, eu falo desde juventude até mais velho, porque a gente vê absurdos sendo falados por pastores muito velhos, né? Desde atualizar a Bíblia, questões de tudo quanto é coisa. Você acha que tem faltado, cara? Você acha que tem tido muita informação, ao mesmo tempo que tem muita informação porque eu tenho acesso à internet, muita coisa, tem pouca profundidade, pouco. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, qual que é a tua opinião? Cara, eu acho que
Não bater pesado, não pra, tipo assim, só ficar aqui falando, moendo, confrontando a galera, tipo, mas assim, você está dando pra entender, né? Sim, sim. Cara, quem edifica e constrói a igreja é Jesus. É isso que a Bíblia nos apresenta, né? Ele diz que ele edificará a sua igreja. Ele falando para Pedro, eu edificarei a minha igreja. E, né, e os Uhum, portões não prevalecerão contra ela. Então Jesus é quem edifica a sua igreja, não sou eu. Né? De novo, eu sou o corpo, não cabeça. Então, eu não posso ter um comportamento contrário o de Jesus e imaginar que eu estou fazendo parte do que ele está construindo, né? E especialmente falando de líderes, isso é algo muito temoroso, porque os que ensinam, os mestres, os ensinadores, eles vão ser mais rigorosamente cobrados, né? Eu uhum, digo temor sobre minha própria vida, porque eu ensino as pessoas sobre Jesus e eu sei que eu vou ter que responder para Jesus sobre como eu ensinei as pessoas acerca dele, né? Isso é um lugar que, por mais que seja um grande privilégio, é um lugar onde nós seremos severamente cobrados acerca disso, está na posição de ensinar. Então é algo que nós devemos fazer com grande temor. Hoje mesmo eu tento ficar aqui no meu cantinho, né? Eu ensino na internet, eu saio, eu prego, assim, eu ministro, mas muito com a simplicidade do que eu posso fazer, porque tem questões, Pedro, que eu não tenho autoridade para ensinar, eu não tenho vida, eu não tenho experiência, sabe? Assim, mesmo por tudo que eu experimentei na minha família dentro de casa, quem sou eu para falar sobre criação de filhos? Eu posso falar do filho como eu fui criado. Eu não criei meus filhos, entendeu? Eu não tenho autoridade, eu não posso ir sair falando sobre coisas que eu não tenho como ensinar, né? Mesmo que eu ensino as pessoas acerca de criação de filhos, às vezes em contextos menores, falando das escrituras, né? Do que eu uhum. pretendo fazer. Mas meu ponto é, não tem como fazer algo diferente de Jesus e ser parte, né, de Jesus. E Jesus trata a escritura dessa maneira. Se nós não tratamos a escritura com respeito, né, porque se você está disposto a descartar as escrituras, então elas não são a âncora da cosmovisão, sabe? E se você não Uhum. tem uma figura de interpretar e revelar Deus, onde o seu conceito, a sua filosofia, ou mesmo sua teologia acerca de Deus são maleáveis, então tudo acerca da sua fé é. É. Então, nada é sólido. E aqui está um grande porém. Jesus, na verdade, fez uma distinção muito clara disso. Ele disse: ai daqueles que me chamam de Senhor, mas não obedecem o que eu digo. Pois aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que constrói uma casa sobre areia. Então tem muita coisa que você vai ver acontecendo dentro da igreja, construções que elas parecem que são fofinhas, elas são bacanas, né? Uma casa na praia pode até bombar no Airbnb, ser muito fofinha, mas ela não sobrevive às ondas do mar porque ela não tem fundamento. Agora, aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é como um homem que constrói a casa sobre a rocha. Quando fala sobre construir sobre a rocha, né, esse firme alicerce, né, quem é a rocha? Né, quem é o fundamento, a fundação, né, o cabeça da igreja? Né, é só dessa maneira que a gente pode fazer parte de algo firme. Né? Então, assim, na minha própria vida, no melhor sentido, respondendo, né, o que você está dizendo, eu ainda, cara, eu preciso de muita Bíblia. Pelo amor de Deus, Pedro. Tipo assim, no melhor sentido da palavra que você está dizendo, na minha vida ainda falta Bíblia. Entendeu? Aham. Mas sobre a nossa geração, eu acho que falta muito respeito, falta muita assim reverência, carinho pelas escrituras, né? Você vai ver, eu vejo muitas vezes pessoas que têm essa cultura de procurar ouvir de Deus através de várias mensagens, pregações, e isso tudo é muito bom, mas você precisa estar lendo a Bíblia. Né? É bom até que você busque ensino de pessoas que são mais experientes acerca, né, das escrituras também, mas que você não dispense a escritura. Eu acho que se a gente não tem esses primórdios, essa fundação do qual é a importância para a Bíblia, a nossa tentação sempre vai ser, né, essa talvez, porque a Bíblia, né, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, cara, eu tenho que responder diante disso tudo. E Pedro, é assustador. Ao mesmo tempo que é maravilhoso, é assustador. Né? A Bíblia que ensina que eu devo a todos o amor. Né? Ao mesmo tempo que eu não posso faltar com misericórdia e jamais ter ódio no meu coração por um irmão, amor também é repreensão. É o que Paulo diz, né, É.
no fim de sua vida, em 2 Timóteo, no capítulo 4, se eu não me engano, do versículo 1 ao 5, né? Ele dá aquela chamada, aquelas últimas palavras para Timóteo, e ele diz para ele, né, que ele esteja pronto para pregar a palavra, quer a situação, ocasião seja favorável, quer não. Ele fala para ele se manter nas escrituras e ele apela para ele pregar a palavra, porque ele diz que viria um dia que as pessoas não suportariam, né, essa doutrina, elas não iam querer saber, ter nada com a verdade, que ao invés disso elas procurariam mitos, que elas procurariam qualquer coisa que agradasse os seus ouvidos. E hoje o Evangelho experimenta grande resistência porque ele é sólido, Pedro. Ele não se molda. Ele não se molda de acordo com o que a gente pensa. É a gente que tem que se moldar de acordo com Jesus, o que Jesus falou. Então, muita gente vai dizer que o evangelho é antiquado, mas, na verdade, ele sempre foi imovível, né? A palavra de Deus sempre foi sólida. E o É, temperamento e o desejo humano sempre foi para o mal, né? Desde que o homem pecou. Então, você vê, cara, não é novo isso, essa resistência, né? Em Jerusalém, a igreja era vista como seita, de gente maluca, né? Em Roma, a igreja era vista como um bando de ateus, né? Muito, é, muito estranho. Na Grécia, logo então, eram os perturbadores da sociedade, né? E hoje a gente tem vários nomes para quem tenta se posicionar nos mandamentos sólidos do Senhor, né? Na sua palavra. Mas, né, com grande temor, um dia a gente vai responder todos, né? Jesus Cristo que há de vir para julgar os vivos e os mortos. E a gente tem que responder sobre como a gente obedeceu. Né? E não tem outro jeito, não tem, assim, outro jeito da gente conhecer a verdadeira revelação de quem Jesus é, né? A não ser as Escrituras. Né? Onde que a gente encontra, né? O seu rolê, o que Jesus viveu, os evangelhos, eles estão ali, o que preparou o caminho, né? O que dá esse respaldo histórico, profético para os evangelhos é ali o Velho Testamento. E depois nós temos essa geração de pessoas que foram discipuladas por pessoas que Jesus discipulou, né? Dando ali a continuação e trabalhando com a igreja, cara, isso tudo aponta, né, para o que Deus está fazendo na Terra. É uma uhum, grande, é uma, é uma grande história. E o meu desejo é que haja na minha geração, Pedro, um avivamento de obediência, que as pessoas tenham paixão pela é, palavra de ah, Israel, mas eu sou apaixonado por Jesus. Então você vai ser apaixonado pelas Escrituras. Ah, Israel, é, mas eu sou apaixonado pelo mover do Espírito Santo. Então você vai ser apaixonado pelas Escrituras. Né? O que nos é, ensina acerca de Cristo, o que nos ensina acerca do Espírito Santo, de Deus Pai, do seu mover nessa terra são as Escrituras. Né? E é por é, isso, é apenas por isso que nós temos todo esse respeito, esse carinho para com a palavra de Deus. Né? Nós não podemos jogar isso fora. De jeito nenhum, a gente não pode isolar Jesus, né? A gente não pode isolar nenhum aspecto dessa mensagem. Isso tem um todo, isso tem, né, uma estrutura, tem um fundamento, tem uma série de pensamentos onde isso uhum, faz. Se eu fugir disso, né, se eu tento fugir da palavra sólida e imovível de Deus, eu estou sujeito então às minhas próprias filosofias e pensamentos que são maleáveis, ao meu próprio desejo que é mau. Então, esse não é um lugar que eu quero estar. A Bíblia, ela me desafia, ela discerne, cara, os meus intuitos, as minhas emoções, o meu desejo. Várias vezes eu me encontro num momento do dia onde eu percebo como eu mesmo, cara, preciso tanto me alinhar conforme Cristo, porque eu leio sobre como Jesus tratava as pessoas que tratavam ele mal, mas quando eu sou fechado no trânsito, eu tenho o ímpeto de voar no pescoço de alguém. Então, quando eu é, experimento uma e nesses momentos, às vezes, eu penso no meu devocional, sabe? Quando é, a gente dá atalhos e tem vontade, às vezes, de falar algo que não é completamente verdade para escapar de alguma coisa, mas eu vejo como Jesus é. Né? Então, cara, isso tudo, talvez indo um pouco longe das minhas respostas, mas não, não, tá aí. eu É que acho que eu acho que você é um exemplo, assim, em termos de mostrar como a palavra tem que ser importante, né? Principalmente jovem, assim, né? Por você ser até mais novo que eu, assim, né? E ver essa importância da palavra. uhum, Eu vejo que, assim, dentro da igreja, a gente tem também extremos. Talvez pessoas que buscam muitas experiências, dons,
e a gente precisa buscar os dons, o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, mas muito atrás de experiência e tal, e tipo algo um místico, né? O que tem o seu lugar, tem o seu espaço, tem sua importância, mas sem negligenciar a devoção, né? Sem negligenciar conhecimento bíblico, comer a palavra, leitura. Ao mesmo tempo, eu vejo também, e eu falo de geração, falando da nossa, jovens, né? Apesar de ser um pouco mais velho que você, mas nossa, assim, tipo assim, a juventude também, um outro lado doutrinário, sim, procurando muita teologia sistemática, teologia, e cara, teologia é o estudo de Deus, é muito importante. A Bíblia é um livro teológico. Cada um dos livros vai tratar, desde os livros históricos, poéticos, todos eles vão ser livros de uma perspectiva teológica. Eles não estão tentando explicar outra coisa a não ser Deus. É lógico. Só que se você não tiver uma experiência com esse Deus da palavra, cara, isso é só informação, né? Isso é só conteúdo. Então tem um outro lado de uma outra galera também que, vamos discutir soteriologia. Vamos discutir. E assim, é só briga assim, até teológica. E você fala, meu, falta uma perspectiva bíblica de amor da palavra. Ambos, E ambos os casos, até o cara que vive desprezando e o cara que vive talvez exaltando ao ponto de que ele entra em discussões demais, não são é, comportamentos, né? Porque a Bíblia, exato. a gente estava falando mais cedo sobre o equilíbrio de amor e verdade. A Bíblia nos ensina o equilíbrio. A Bíblia nos dá Uhum. o exemplo do que é caminhar dessa maneira. Então, eu não posso escolher uma parte, né? Nós vemos o próprio Paulo, que uma vez causava muito problema em Jerusalém, nos ensinando em suas epístolas a não entrar em discussões desnecessárias, né? E tem muita Exato. gente que ama fazer isso, cara, vive para fazer isso. Né, e gosta de falar de todo mundo. O cara entra no Twitter para falar de todo mundo que tá vivendo tudo errado, como a teologia dele é certa e as outras não É, tá, mas mesmo, tipo assim, é complicado. cara, eu nem tenho Twitter, eu já tive, velho. Só é uma rede social de briga, E, assim, ó, velho. É por um impressionante, velho. deletar meu próprio Twitter, mano. Cara, acho que ainda existe lá, mas eu nem posto mais nada, porque assim, nossa, é impressionante, velho. Eu nem. Ai, cara, sei lá. Mas, ó, ao mesmo, ao mesmo tempo que a gente fala sobre doutrina e experiência com Deus, também tem aqueles que acabam confundindo uma visão secular, né? Às vezes eu posto algumas coisas, questões assim, por exemplo, eu fiz um post sobre hedonismo, né? Hum. Que é a máxima do prazer, né? Eu falei sobre Epicuro, falei sobre a visão hedonista que a gente vive, que é uma visão, que é uma geração egoísta, que exalta o prazer, que o prazer é tudo, que o prazer é aquilo que dita, né? Acima, daí eu citei acho que um exemplo de um seriado na Netflix tal. E cara, como eu tive hater, sempre tem, que é gente de fora. Uhum. Tive gente que já foi da minha igreja já, que eu já pastoreei, que saíram por opção até de viver uma vida sexual diferente, enfim, né? Não vou nem entrar nesse caso, que veio criticar, tudo bem até então, o cara, mas teve cristãos vindo e confrontando essa ideia, sabe? Tipo assim, meu, não é desse jeito, tipo, você tá julgando, não é assim, quer dizer que não pode ter prazer, sabe? E a minha crítica era contrapondo de que essa visão secular, que exalta o prazer do homem a tal ponto que diz o que ele deve viver ou não, vai contra o evangelho, porque no prazer você exalta o seu prazer, exalta as suas vontades, não o que Cristo quer na tua vida. Você não submete isso a Jesus. Né? Só seus prazeres são mais importantes que Jesus. Você se torna uma pessoa egoísta, que só busca daí o sexo você vai ver de maneira egoísta, né? Tudo que você for buscar na sua vida, você vai olhar com olhos de egoísmo e de que o evangelho é o oposto disso. O prazer você pensa no outro, o amor você pensa no outro, enfim. E daí veio gente, teve muita gente positiva que veio, compartilhou, que curtiu, tal, mas também teve cristãos que vieram e contrapõem. Então, é uma visão também que falta Bíblia, entende? Uma perspectiva bíblica coerente, correta, cara, de que, meu, o que é o evangelho de verdade? Qual que é a mensagem da cruz? Qual que é a mensagem de Jesus para nossa geração? Então, por isso a necessidade, cara. Tipo, continua a pregar mesmo. Os teus vídeos fazem a diferença, sabe? Eu acho que é muito relevante. Agradeço a Deus pela tua amizade também, por tudo aquilo que você tem feito, Tamo pela junto. tua
Obrigado demais, cara. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, daí senão a gente já tá aí faz mais de uma hora na live, né? Mas Primeiro versículo que eu decorei foi o primeiro versículo que o meu pai decorou, né? E acho que é o primeiro, talvez, que os meus filhos vão aprender também. É o Salmo 119:11. A Bíblia diz: guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra. Eu acho que o primórdio da minha caminhada com Jesus foi saber que eu precisava guardar a palavra dele no meu coração, para que eu não tropeçasse, sabe? Para que eu pudesse entender o que ele queria. E eu acho que eu não consigo dar o que eu não tenho. Eu não posso caminhar no que eu não conheço. Né? Acho que não sim, tem um jeito de caminhar para fazer Jesus feliz, a não ser guardar a palavra dele no nosso coração. É por isso que nós amém. meditamos nesse livro de dia e de noite. Né? O próprio Salmo 119:10, se eu não me engano, ou mesmo 9 ali, mas é nesse cantinho, é o que diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta, né? Manter puro o seu caminho, é observando segundo a sua palavra. Então existe algo que a Bíblia faz, não é só uma literatura boa para se aproveitar um fim de tarde. A Uhum. Bíblia é um livro sobrenatural, né? Amém. Capaz de realmente é algo diferente. E eu realmente gostaria de deixar, né, dando tchau para o pessoal, esse encorajamento, né, de que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. E você vai ver homens como Estevão, ali em Atos 7, né? O sermão de Estevão é Atos 7, isso? Sete. Não tem momento, quando você está prestes a ser apedrejado, eles não te dão um esbocinho para você pregar. Mas o homem vem falando desde Abraão, desde lá de trás, desde o começo, né, o que Deus estava tentando fazer. O cara tá cheio de Bíblia, né? Quando você espreme ele solta a Bíblia. Então, não tem como eu estar pronto para anunciar as boas novas e até mesmo entrar nas conversas do jeito que convém, né, onde eu vou discutir com colegas acerca do mundo e como nós devemos nos comportar no mundo, se eu não tiver no meu coração, em primeiro lugar, a palavra. Né? Então, Amém. antes de, Isso. eu não posso botar para fora o que eu não tenho dentro de mim, né? Eu não tenho como. E muitos de nós entendemos que não tem como correr uma maratona no próximo dia, se não é algo que você estava se preparando para fazer, treinando. Não tem como o cara Eu, passar numa matéria que ele não eu estudou. acho isso aí, mano, eu acho que isso tem tudo a ver com a pergunta que fizeram aqui, como meditar na palavra, não, era outra, era sobre por onde começar a ter uma visão bíblica. Eu creio que tem a ver com isso que você está falando, cara, sobre ter coerência com aquilo que você vive, porque você só vai viver aquilo que você está meditando, né? Uhum. Tem aquela expressão, não, 1 Coríntios vai falar sobre isso, vai falar a respeito de contemplar a glória de Deus, ele vai discutir, Paulo vai falar a respeito, ele cita aquele exemplo dos lá de Israel que viu Moisés com a face descoberta, 1 Coríntios, né, acho que capítulo 14, e a ideia que Paulo vai falar é que você é aquilo que você adora, você se torna o que você adora, aquilo que você ama, aquilo que você contempla, aquilo que você dá devoção, você se torna. Enquanto nós amamos, enquanto nós adoramos, gastamos tempo, nós nos tornamos parecidos, nós nos tornamos aquele que adoramos, né? Então, tem tudo a ver com o que você teve uma pergunta nesse aspecto. Eu achei que tem tudo a ver com o que você estava falando agora, que eu coloquei. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Por onde senão a gente começa já uma visão bíblica? Gênesis. é, Daí para frente. começa e vai seguindo aí, né? Vai lendo a palavra, né? Isso aí. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Curso de evangelismo. Ah, como meditar na palavra. Meditando também, né? Sei lá. Leia e pense no que você está lendo. Né? Daí vão sair perguntas. Procure respondê-las a partir das escrituras. Né? Essas perguntas vão ser portas para a revelação. Eu quero dizer algo com todo carinho. Não, não, assim, algo importante, nós precisamos ensinar e encorajar as pessoas a pensar criticamente, porque a Bíblia ela se sustenta. Né? Deus não tem medo das suas perguntas. Né? Você pode correr atrás de buscar resolver essas perguntas que você tem. Né? Acima de tudo, claro, nós temos fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem outra ponte, né, que feche esse meu caminho até Jesus no fim do dia, porque eu posso tentar Uhum. ter
do mundo, eu ainda creio no fim do dia, no Evangelho, né, de um Deus que nunca foi criado, que se encarnou e esteve entre nós através do nascimento virginal. Então, assim, no final do dia ainda tem muitas coisas que são difíceis de entender, mas nós temos, acima de tudo, né, a fé. Mas, cara, pense, lê e pense no que você lê. Amém. Cara, a última, eu sei que você tem que ir já, porque você vai, É, né? né? Vou mais uma aqui. Como fazer. Vai, uma coisa mais prática. Você faz o seu devocional de acordo com a sua leitura bíblica rotineira. E vou adicionar mais essa. Você faz devocional pelas manhãs ou não? Quando que é? Como que é esse devocional, mano? As manhãs que, que funciona para mim, eu vejo que é um momento especial, até psicologicamente falando, cientificamente falando, nossas melhores horas do dia, normalmente, né, nossa maior quantidade de energia para dar vem do começo do dia. Quanto mais passa o dia, menos energia você tem. É muito bom você começar o dia com o que é importante para você na medida do possível. Gosto de fazer o meu devocional de manhã e não acho que tem uma estrutura só onde se é possível fazer o devocional. Acho que isso é muito pessoal. Conheço pessoas que gostam de ler um pedaço do Velho Testamento junto com um pedaço de Salmos ou Provérbios ou algo dos livros de sabedoria junto com algo do Novo Testamento, né? Isso é pessoal. Eu gosto muito de ler a Bíblia de capa a capa. Esse meu momento devocional é isso, onde como se eu sentasse para comer, né? Despretensiosamente, esse é o meu pão. Eu acabo sendo alimentado por isso. Eu também faço estudos, né? Que às vezes não são pela manhã. Isso às vezes são um momento de tarde ou outra hora do dia, onde às vezes eu sento para estudar sobre um tema específico. Algo legal, especialmente às vezes talvez se você é novo na fé, tem muitas dúvidas, às vezes é você buscar um plano, né, e envolver isso no seu devocional. Né? Então, de estar lendo sobre um certo tema que vai te dar diversos livros ou mesmo diversas passagens para que você possa meditar pela manhã. Né? Mas o importante é a fonte, e que você esteja fazendo isso com a palavra de Deus. Mas o meu jeito favorito de fazer o devocional é ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse pela manhã. Massa, mano. Bom, teria muito mais, mas eu não quero te segurar aqui, porque eu sei que o Israel vai viajar agora, vai para Curitiba de carro, vai passar a noite inteira viajando. Então eu não quero Aí. mais te segurar. Mano, obrigado pela live e obrigado Mas por esse tempo. Deixa eu só falar a última coisa a respeito do curso, aproveitar que você está aqui na live, a galera ainda está aqui. Falar que tem um grupo no WhatsApp que a gente está fazendo para a galera que está entrando na semana aí da apologética, e a gente vai estar sorteando 2 livros de cada, um desse aqui, mais que um carpinteiro. Você já viu, você pô, já leu esse aqui? massa. Eu não li esse livro, mas um amigo meu me deu de presente, porque a gente está falando muito sobre ele num projeto que a gente está fazendo, inclusive sobre a veracidade bíblica. Tem uma passagem que ele tirou e a gente vai falar nesse material. Ele me recomendou a leitura, meu amigo Henrique. Esse livro é muito, muito bom, cara. Muito, muito bom. Se fosse recomendar outros livros sobre a Bíblia, né? Acho que você deve estar montando um material. Esse outro livro aqui, ó. 7 Razões para Confiar na Bíblia, do Aaron Luster. Esse livro aqui é muito bom. Eu tô montando um curso sobre. O tema do curso é a Batalha pela Bíblia. Eu tô fazendo aqui, enfim, eu tô usando muito esse material. E o outro livro que a gente vai sortear é esse aqui. Não Tenho Fé para Ser um Ateu. Não sei se você já leu esse também, Luísa. Não li, eu vou falar muito bem. Cara, também fantástico. Então, se a galera entrar, a gente vai estar sorteando 2 livros de cada e ainda 4 camisetas. O Israel tem também. Essa aqui, por exemplo, da Bom, Anti-Porn, né? muito Com bom. o Antítese, a gente vai estar sorteando e vai estar enviando na sua casa. Então, você pode entrar no Bom, link da descrição, você pode entrar no grupo. E, cara, é isso. E talvez o último, fazer uma recomendação de livro sobre cosmovisão, que chama Cosmovisões em Conflito, de um cara chamado Ronald Nash, que também é muito bom e é um americano reformado, mas muito, muito legal, vale muito a pena. tem E a gente vai o livro ficando por aqui. também, o livro que criou seu mundo. Como que é o nome do cara? Nome indiano, esqueci. O Ravi, Não é do Ravi, é um outro cara. Mas o livro chama O Livro que Criou Seu Mundo, é muito legal. Tem um não outro conheço. também, que eu só li ele em inglês, que é o The Universe Next Door. É o universo à próxima porta. É um livro Como de não cosmovisão conheço. também. Tem em português? Cara, eu não sei, eu só li em inglês, então não sei se tem uma tradução.
mas é muito show. É um livro sobre cosmovisão e É, eu traz o lado bíblico. tava até procurando aqui para ver se tem outro sobre cosmovisão. Eu acho. Esse aqui também. Só que esse aqui é muito grande. Esse aqui do William Lane Craig é filosofia e cosmovisão cristã. Só que ele é mais tipo enciclopédia. Também vale a pena, mas ele é mais difícil, né? Não é uma leitura tão discorrida. Mas se você tivesse na sua biblioteca, na sua casa, você teria mais livros para indicar, né? Você tá na do seu pai, então é mais difícil de recomendar. Nem sei por onde começar. Deve ter muito livro aí, né? Deve ter muita coisa aí. Então, difícil. Mano, mais uma vez aí, cara, te agradecer. Não sei se você quer recomendar alguma coisa do seu pai. E para a próxima. Obrigado, viu? De coração. Obrigado pelo tempo, pela sabedoria, pelo que você depositou nas nossas vidas nessa noite aí. Foi um tempo de muito aprendizado. Obrigado de coração, viu, mano? Deus abençoe tua vida. A gente vai se vendo. A gente vai marcar. Quando eu for para São Paulo, eu te aviso daí. Avisa aí. Fechou? Falamos, mano. Obrigado, mano. Para a Deus família aí, abençoe. Tamo junto. Também pras meninas. Dá um abraço aí. Falou. Falou.